Como conseguir a salvação? Bom, antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender do que a gente precisa ser salvo, por que a gente precisa ser salvo, né? Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, precisamos ser salvos da morte, como diz o texto. O texto também está nos dizendo que através do pecado original de Adão, né, toda a humanidade está sujeita ao pecado, ou seja, todos nós ao nascer estamos sujeitos a uma vida em pecado longe de Cristo. Portanto, ninguém de nós, nenhum ser humano merece a salvação, nenhum ser humano merece a vida eterna. Mas Marlon, então como conseguir a salvação? Bom, a resposta a gente encontra lá em Efésios, no capítulo 2. Eu vou ler o versículo 4 e 5, também o 8 e o 9. O texto diz o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. No versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O texto está dizendo que Deus, por amar tanto a humanidade, a sua criatura, né, aqueles a quem Ele criou e fez a sua imagem e semelhança, Ele resolveu em sua infinita sabedoria nos conceder a salvação. E essa salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, como o texto diz, é dom de Deus, não vem de nós, vem de Deus, única e exclusivamente dele. Então, pela graça de Deus, nós somos salvos, mediante a fé. Que fé é essa? A fé em Jesus Cristo, a fé que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. O texto também fala que não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém será salvo por ser uma boa pessoa ou por ter boas obras, por fazer caridade, porque a salvação não é para que alguém se glorie. A salvação ela é única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas o que é fé em Jesus Cristo? Eu acredito que Jesus morreu por nós, eu acredito nisso. Isso é a fé em Jesus Cristo? Não. A fé em Jesus Cristo, que a Bíblia nos relata, é ter fé que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e a partir disso passar pela conversão, passar pelo arrependimento e receber o Espírito Santo de Deus em nós, que irá passar a nos justificar, a nos convencer do pecado. Nós chamamos isso de processo de santificação. Toda aquela pessoa que ela aceita Jesus, que ela passa pela conversão, ela passa a ter a sua vida totalmente transformada. Ninguém pode dizer que aceitou Jesus e continua tendo uma vida exatamente igual tinha antes. A salvação não é pelas obras, mas pelas obras podemos identificar uma pessoa que é verdadeiramente salva em Cristo.